Olá, 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 olá. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje é dia 20, 20 de maio. 20 de maio, nós estamos aqui mais uma live super legal que a gente vai iniciar agora. Tá aí chegando o nosso convidado, o professor Rogério Gli já está aqui. Vamos aqui. Bem-vindo. É muito bom receber todos vocês nessa live de hoje. Estamos novamente aqui com o Grilo. Pronto, Rogério! Agora deu Boa noite! certo. Tudo jóia? Agora está perfeito! Olha aqui, que legal! Então, assim, eu estou aqui dando boas-vindas a todos os participantes que estão chegando agora nessa live, que mudou o horário. Algumas pessoas estão tão acostumadas com o horário das 19h30 que hoje a gente fez um horário diferente. Mas é só hoje, viu, pessoal? A gente vai voltar ao horário normal nas outras lives que vão acontecer, mas hoje foi por causa de uma decisão, de um monte de trabalho que a gente teve nas nossas universidades, então a gente teve que fazer nesse horário às 20h30. Então, quero acolher todos vocês, quero acolher o professor Rogério, que está aqui conosco mais uma vez. Na realidade, esse bate-papo vai continuar. Tudo bem, Anderson? Tudo bem? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vai continuar o nosso trabalho. Nós estamos aí com participação do Instituto Next, estamos aí com o pessoal do Laboratório de Brinquedos e Jogos, do Centro de Estudos sobre Cidade e Lazer, a nossa equipe que vai estar conosco. Vou aproveitar nessa entrada inicial, certo? Eu quero publicar aqui uma convocatória do evento que a gente vai realizar do dia 25, do dia 25 a fixar aqui um comentário. Nós estamos aí com um evento que vamos começar no dia 25 a 30 de maio, que é o Dia Internacional do Brincar, que é um evento que a gente está comemorando. O Nono Brincar deve ser um direito de todos, que começa do dia 25 ao dia 30 de maio. Então, vamos aí estar mandando um monte de informações sobre as nossas redes sociais e também vamos estar realizando o Brincanex, que é um outro evento que vai acontecer do dia 28, 29 e 30 de maio. Esses dois eventos vão estar, assim, super legais, com lives, com convidados, com palestras, com ateliê lúdico, com reflexões, discussões, depoimentos, propostas de atividades lúdicas, enfim, com certeza será uma forma diferente de comemorar o Dia Internacional do Brincar, o direito de brincar, dentro de um olhar, dentro de um processo que nós estamos inseridos, que é a questão da Covid-19, a pandemia, a questão do isolamento social. Então, a gente não pode estar presencialmente olhando um para o outro, se divertindo, se tocando, brincando e se divertindo junto, mas a gente buscou uma outra forma de compartilhar esses momentos de alegria, de felicidade e de brincar com vocês. Mesmo que seja remotamente, virtualmente, a gente aí fez um monte de propostas bem legais para compartilhar com vocês. Então, hoje o nosso tema, que a gente vai tratar hoje, é um tema muito interessante. Esse tema faz parte do estudo e do trabalho que o professor Rogério Grilo vem desenvolvendo no seu pós-doutor, tá? Então, a gente hoje especificamente vai abordar um questionamento sobre ludopolítica, né? Ele é um nome que vem, obviamente, ele vai explicar o porquê de ludopolítica, né? O porquê dessa palavra, é a ditadura da ludificação. Então, ele vai abordar esse contexto da ludificação que está sendo tratada e discutida hoje nos mais diferentes âmbitos e eixos, tá? E territórios sobre a ludificação. E aí, depois eu falo um pouco como é que vai ser dividida essa live aqui em 3 momentos que o professor Rogério vai abordar essa temática conosco. O professor Rogério, reforçando, é doutor na área de educação física pela Unicamp e mestre em educação pela USF, pedagogo, enfim, é pesquisador, professor de educação física, tem experiência de 16 anos em escolas, como também 10 anos no ensino superior. Ele tem hoje o seu foco de trabalho, de aprofundamento e estudo em cima da área da cultura lúdica, do brinquedo, do lúdico, da psicologia histórico-cultural. Como ele gosta de abordar temáticas sobre cultura lúdica, eu quero introduzir agora, tá? Começar com uma leitura de um texto que eu queria compartilhar com vocês rapidinho, que eu estou aqui, separei para vocês para fazer uma leitura nesse sentido. Eu separei esse material, já está aqui
ok? Que é um texto rápido que eu quero ler sobre o brincar e a cultura lúdica. Tá bem, pessoal? É rapidinho e depois eu passo a palavra para o nosso convidado, professor Rogério Gripe, que eu agradeço muito, como sempre, uma pessoa generosa, muita gratidão pelo acolhimento aos nossos convites. Esse projeto de live que começou, que era focado em cima dos nossos alunos, as disciplinas de recreação, ludicidade, estudo do lazer e jogos cooperativos. Só que agora chegou a uma dimensão maior, onde tem a participação de pessoas de outras universidades, pessoas que são nossos seguidores do nosso Instagram, enfim, pessoas que estão fora dos muros da academia, são pessoas que não são cientistas, não fazem estudo dentro dessa área, mas que, obviamente, o tema que a gente aborda afeta toda a humanidade e afeta todos nós, direto ou indiretamente. Aí é importante da gente compartilhar esse conhecimento com todos. Então, vamos lá. O texto é mais ou menos o seguinte: o brincar e a cultura lúdica. O homem é o único animal com capacidade de construir cultura. A nossa forma de brincar estará intimamente ligada e influenciada pela cultura onde vivemos. Por isso que o brincar é uma expressão da nossa cultura. Cada sociedade tem sua herança e história cultural. Cada cidade, cada local, cada comunidade constrói sua própria cultura. A cultura lúdica é um patrimônio material e imaterial da humanidade, que deve ser preservado, protegido e restaurado. Quando brincamos, aprendemos a brincar. O jogo, o brinquedo e a brincadeira são criações de uma cultura e fruto de uma história. Sabemos que é fundamental e urgente viver o presente, preparar o futuro e sempre respeitar nossas tradições e as nossos antepassados, a nossa ancestralidade. O brincar é uma linguagem secreta que devemos respeitar, mesmo se não entendemos. O brincar é uma manifestação importante de aprendizagem e evolução humana. A criança que brinca, inventa e joga. Com certeza será um adulto mais criativo, humano e feliz. O brincar é, para muitas crianças, um momento da vida altamente significativo e que marca sempre e ludicamente cada um de nós. Uma experiência que ninguém nunca esquece. O ato de brincar é tão antigo quanto a infância. Cada criança possui maneiras diferentes de ver e interpretar seu mundo e simbolizá-lo. O brincar é um ato constitutivo das culturas infantis. Então, eu faço esse texto em homenagem a vocês que estão nos assistindo, ao professor Rogério. E, professor Rogério, muito obrigado pelo carinho e atenção, e vamos entender um pouco o que é essa discussão que o professor Rogério nos traz referente à questão da ludopolítica, a ditadura da ludificação. Ele vai trabalhar dentro de 3 eixos, de 3 âmbitos: a ludificação no âmbito corporativo e empresarial, a ludificação dentro dos mecanismos midiáticos, tá? Das redes sociais, televisões, mídias, etc., e a ludificação no âmbito educativo, seja formal ou não formal, dentro do âmbito público ou privado. Então, professor Rogério, nos explique um pouco mais. Durante o processo, eu vou fazer algumas perguntinhas para você. Ludificação. Certinho. Muito obrigado, Marcos, pelo espaço. Agradeço a todos que estão aí nos ouvindo, né? Vou aproveitar e mandar um abraço lá para minha mãe, lá em Passo, Minas Gerais, que ela me cobrou da última vez quando eu mandei o abraço para ela. Né? Aos meus amigos, né, lá de Campinas também, demais colegas de luta, né, que pesquisam jogo aí, que é uma luta pesquisar jogo hoje, né? A gente está sempre aí nos combatendo com certas frentes que acham que jogo e brincadeira é algo fútil e não é. A gente já sabe que é extremamente importante para o desenvolvimento infantil até o desenvolvimento na terceira idade. Inclusive, trabalhei com xadrez na terceira idade em Minas Gerais. Então, é uma coisa foi muito legal aí você acompanhar o desenvolvimento das pessoas, que não é algo que é estagnado. E um abraço e um beijo para a Heloísa, né, que me emprestou o celular para poder estar comunicando aí com você. Inclusive, vou ter que trocar de celular, porque, né, o celular já não está funcionando mais, aquele outro, né? Bom, vamos começar com essa discussão, que eu gosto de uma frase do Foucault, que a crítica, ela deve mostrar aquilo que parece evidente que não é tão evidente. Então, eu gosto de trazer essa ideia de fazer crítica é tornar difíceis os gestos fáceis demais. Então, esse momento que eu vou assumir uma postura crítica, não no sentido de desconstruir o jogo, nada disso. Pelo contrário, eu estou defendendo o jogo. Então, para poder defender o jogo, a brincadeira, o brinquedo,
tal qual nós fazemos, professor Marcos, a gente precisa também denunciar o lado negro da força, que você usa, né, esse termo, né, o lado obscuro da força e tudo mais. Então, quando eu penso numa política para o lúdico e falo de uma aí minha irmã entrou, um abraço lá para a Praça Minas Gerais. Eu agora aí já né, tá pago, né, o abraço. Bom, quando eu penso numa ludificação, Marcos, eu penso numa política, uma ludopolítica, eu penso que o nosso tempo e espaço para expressar está sendo o quê? Tomado, governado. Então, ele está sendo gerenciado, capitalizado e direcionado. Então, para uma espécie de uma forma de governo. Governo não no sentido do Estado, mas uma forma de controle. Então, toda prática que visa controlar o nosso lúdico e obter um dado do nosso comportamento, direcionar a gente para um consumismo, alguma coisa, eu vejo como um ato político. E quando eu penso na ludopolítica, eu penso num controle político do nosso lúdico. E entendendo o lúdico como uma experiência que é o que? Individual. Não tem como eu falar assim, meu copo é lúdico. Para mim pode ser, porque eu tenho uma experiência com ele. Mas para você olha e fala assim, por que seria lúdico? Então, para mim, toda forma, toda intervenção que visa controlar o lúdico das pessoas para obter algo em troca, de redirecionar, criar um perfil, criar uma forma de comportamento para o consumo, uma prática neoliberal, então isso para mim é uma ludopolítica. E quando eu coloco a ludificação, até nós tivemos um embate na semana passada sobre ludificação e gamificação. Habitualmente, o termo ludificação é análogo à gamificação. Lembra disso? Ludificação, gamificação. Eu vou usar um termo aqui da ludificação como ludicização, que é ludificar as coisas, que aí a gente escapa um pouco da história da gamificação, da ludificação. Mas a ludificação que eu entendo, eu estou baseando em 3 autores, que é o Maud de Bonnefoy, o Genvo, Sebastian Genvo, que você até conhece, e a Roberto Savignac, que estuda o lúdico no âmbito corporativo, nas redes sociais, mas eles têm uma pegada mais de discutir gamificação. Eu estou trazendo a ideia de ludificação para dentro da ludificação, porque tem que criar esse neologismo aí. Então, tornar, refere ao processo de trazer um objeto externo, né, para a esfera do lúdico. Então, vai determinando tudo como lúdico. Por exemplo, um jogo empresarial, eles falam que é lúdico para nós. Mas como que é lúdico se eu ainda nem joguei, eu nem tive contato com ele? Então vai ser lúdico a partir da minha experiência que eu vou ter com ele. Então, quando eu estou falando de ludificação, eu estou falando nesse sentido. E aí o que acontece? Eles impõem para a gente um discurso sobre lúdico, mas por trás desse discurso sobre lúdico, sobre uma atividade lúdica, na verdade, eles estão fazendo o quê? Transformando as nossas experiências em um produto para uma estatística para eles poderem ter um esquadrinhamento quanto à nossa personalidade. Só aproveitando essa oportunidade de controle político, o jogo, o brinquedo e a ludicidade, a cultura lúdica, o elemento jogo, o elemento brinquedo, sempre foram ferramentas de controle, tá? De política, de estratégias políticas utilizadas pelos nossos antepassados, pensando no grego, pensando no romano, pensando no Renascimento. Muitos estadistas, muitos reis, muitas rainhas, enfim, muitas decisões políticas utilizaram a ferramenta do conteúdo, de alguns conteúdos de controle social, de controle político, e usaram como ferramenta lúdica. Isso é uma coisa que não é da agora, senão é uma questão que eu acho que você vai tratar e abordar. Sim, surgiu nisso, tem essa questão de usar o jogo, os jogos políticos, vamos dizer assim, tem isso, tem na escola mesmo, usar. A minha maior preocupação é como que esse discurso do lúdico está muito atrelado à liberdade. Então a gente tem que separar o que é o lúdico e o que não é. Então, por exemplo, eu não vejo o lúdico como análogo, sinônimo de jogo de brincadeira, mas está presente. Por exemplo, o lúdico está na dança, está até mesmo numa situação de trabalho, mas desde que esteja da minha experiência. Isso é importante a gente pontuar. Entendeu? Então, por exemplo, o lúdico se tornou banal. É um vocábulo assim, banal no nosso cotidiano, porque ele é muito usado para adjetivar o quê? Classificações de brinquedo, obra de arte, método didático pedagógico. Então, tem uma obra de arte lúdica. Um livro didático pedagógico é lúdico. Mas isso, na verdade, não quer dizer que é lúdico. O lúdico é justamente uma experiência que eu vou ter com esse objeto.
Então, quando a gente está discutindo, você trouxe esses elementos dos jogos para os romanos, para os gregos, a gente pode até usar, por exemplo, as arenas dos gladiadores, que era um esquema de dar uma questão lúdica para as pessoas e por trás tinha jogos políticos. O que eu estou olhando hoje de ludificação, eu estou indo na questão de dar um discurso para nós, de falar o que é lúdico, determinar o que é lúdico, como uma forma de nos seduzir, mas ao mesmo tempo de tomar nossa liberdade. E aí eu vou chegar com os exemplos. Aí na hora dos exemplos você vai, aí acho que vai ficar um pouco mais esclarecedor para as pessoas. Então, quando eu penso, por exemplo... Professor Rogério, Oi? é bom você ficar mais próximo do celular. Eu acho que é quando você fica mais próximo, a tua voz fica mais potente. Melhorou? Vamos ver. Melhorou? Perfeito, melhorou muito. Melhorou muito, saiu o ruído. Beleza. Então, vamos lá. Então, quando eu venho... tá dando uma interferência aí? É no seu celular? Beleza. Não, eu acho que a tua aproximação ficou melhor, porque você estava um pouco distante, eu acho que ficou muito bom agora. Pode continuar. Então, comprou-se uma ideia de que o lúdico está fora da pessoa, que, portanto, podemos classificar, rotular e criar produtos lúdicos, mas não é. E aí eu volto com o Santinho, que ele vai falar que o lúdico pode estar se tornando uma moda, uma tábua de salvação, um modismo. E aí não é só porque se usa o jogo, brincadeira ou outros elementos que se torna lúdico. Então, volto bater na mesma tecla. O lúdico não seria um adjetivo para objetos ou discursos propagandísticos, isto é, o lúdico não é algo fora do sujeito, mas se faz na relação sujeito-mundo sendo uma espécie de sentimento singular que se concretiza nessa relação. Aí eu vou dar um exemplo de um intelectual francês que a gente já conhece, que fala Quem Joga Jurou, o Alain, em 1927. Ele vai colocar em relevo uma ideia de concepção do lúdico como uma condição essencial da atividade humana, no sentido geral. Porque ele era uma espécie de construção do ser humano que ratificava sua capacidade de agir no mundo. Então, o lúdico denota um impulso à atividade, segundo o Alain. Se a gente pensa nesse sentido, a gente está mostrando que o lúdico é algo subjetivo, individual. Então, não tem como a gente denominar algo lúdico ou não. Isso quem vai fazer... externo ao indivíduo, quem vai fazer é o próprio indivíduo. Então, por exemplo, algo que é lúdico para você pode ser não lúdico para mim. Vai depender de como é a minha relação de sentimento e emoção com aquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, brincar de amarelinha. Pode ser que brincar de amarelinha possa ser lúdico para você, mas desagradável para mim. Então, se for desagradável para mim, qual que é o sentido que eu vou estabelecer com isso? Então, se não tem esse sentido, não deixa de ser lúdico. Eu posso até fazer amarelinho, mas se eu estou imbuído com esse tipo de sentimento, não é lúdico. Então, aqui eu gosto de trazer essa ideia para nós pensarmos. E outra coisa, professor, quem fala muito sobre... Aí uma outra... Até o próprio Tezuko Yoshida Kishimoto, quando fala o significado do brincar, o significado das manifestações lúdicas, elas variam de cultura para cultura. Se você vê o arco e flecha sendo utilizado dentro de uma manifestação de uma cultura indígena, de uma criança indígena, e o arco e flecha sendo traduzido para a cultura industrializada do brinquedo, a forma e o significado que esse objeto lúdico tem naquela cultura ou naquela etnia, a mesma coisa do significado da boneca, esse significado e essa experiência, ela muda variando no contexto e na inserção desse contexto que cada jogador e que cada experiência tem, né? Mas não é nesse sentido que eu estou falando. Esse sentido é de cultura lúdica, de estabelecer significação. E isso é bem importante você pontuar. Eu estou mais no sentido do filme Lances Inocentes, quando o Josh está jogando xadrez e ele perde aquela vontade de jogar, porque deixou de ser lúdico para ele. Então, é um filme bem legal, Lances Inocentes, para quem quiser assistir, porque o menino jogava xadrez, ele tinha uma paixão, um envolvimento com xadrez. A partir do momento que ele perde o lúdico ali, ele não se envolve mais, ele passa a perder propositalmente. Ele passa até ter a relação dele com o pai entra em declínio. Então, é nesse sentido que eu estou pensando o lúdico. Mas o que o professor Marcos tem trazido aí a respeito da cultura lúdica, da Kishimoto, faz muito pontual para a gente discutir isso aí. Então, outra coisa que eu vou pontuar, que o lúdico é um estado interno do indivíduo, só pode ser vivenciado a partir de uma experiência singular e, por isso mesmo, percebida e relatada pelo próprio indivíduo. Então, uma dimensão, para mim, sinalizada como subjetiva e individual.
Então, tem se dito muito, por exemplo, no âmbito empresarial, nas mídias e até mesmo na escola, as atividades lúdicas. Sim, a gente pode usar o termo até atividade lúdica como algo externo, mas a questão do lúdico vai ser justamente na relação que o indivíduo vai ter e que ele sim, vai definir que é lúdico. Então, essa experiência subjetiva individual. Então, o lúdico não é igual para todos e quando observamos certas atividades que são postas para nós como lúdicas, seja na empresa, mídia social, na escola, né? Se são vivências que podem gerar o estado lúdico para um, pode não ser para outro. Então, a gente tem que ver essa questão também. Qual o tipo de experiência que eu vou ter com esse tipo de atividade, entendeu? E aqui que nasce o problema. É aqui que eu uso o termo ludificação. Por quê? Cria-se um discurso. Uma coisa é a gamificação. A gente pensar que a gamificação é um neologismo que vai estender o jogo, né, para outros campos. Por exemplo, trabalho, saúde, educação e outros, tendo um paradigma. Criação de modelos, etc. A gamificação tem toda uma estrutura aí. Quando eu penso na gamificação, o objetivo é usar a mecânica do jogo para resolver problemas, envolver os usuários, etc. Mas quando eu penso na ludificação, eu penso numa ludicização, que é algo que está no vento, nascida na encruzilhada entre o consumismo, o estudo do comportamento, o marketing e a produtividade, a meritocracia. E aí a gente entra para se discutir novas possibilidades, aí que entra essa luta política. Então, a gente pensar que a ludificação não é um fenômeno novo, como você mesmo disse, é antigo. O conceito de ludificação atual, ele está muito atrelado ao marketing, né, a um novo tipo de marketing. A ludificação, ela tem implicações comportamentais, então tem uma questão comportamental envolvida aí, sobretudo um behaviorismo mais pavloviano aí, e uma ludificação que tende a promover uma redução, uma visão reducionista do próprio lúdico. Então, tem uma visão reducionista do lúdico, porque a ideia é, você tem que participar num jogo empresarial. Então, qual que é o sentido lúdico que se tem nisso? Então, você deve participar, então a sua liberdade de expressão é preterida aí. Então, isso aí é interessante a gente observar. Aí, agora eu vou dar os exemplos, viu, Marcos? Agora eu entro na parte dos exemplos, que aí a gente vai, né, debatendo a respeito disso aí. Eu espero que essa questão tenha sido dirimida aí as dúvidas, e até porque depois eu vou publicar sobre isso, né? Já estou terminando a minha produção, inclusive aí, espero que você tenha um livro aí sobre lúdico aí mais para frente na manga aí para a gente publicar o capítulo aí, porque já tem um capítulo que é para educação física, né, e transdisciplinaridade, mas é um que você fala, ó, agora vai ser estudo sobre lúdico, a gente coloca o texto aí, tá bom? Espero você organizar aí eu publico com você. Bom. Ou você, ou você. É verdade. Tá na hora de eu organizar e você vir publicar comigo, né? Tô te devendo uma, né? Já publicou 2, 3, você já vou publicar uma agora comigo. No contexto empresarial, quando a gente olha essa ludificação, a essência dela é o quê? Questão estatística, mensurar. E essas estatísticas, elas se envolvem no quê? No agir, no motivar as pessoas a jogarem mais. Esse jogar não é bem um jogar aí. E essas estatísticas se tornam lúdicas. Uma questão basilar é que essa ludificação é uma estratégia para influenciar e motivar o comportamento das pessoas, visando unicamente a produtividade da empresa. Esse é o escopo. Então, quando a gente olha, eu vejo nas empresas surgindo os chamados coaches, que são os gurus lúdicos. Os caras que organizam uns jogos, e esses caras não estudam o jogo, Marcos. Isso que é a minha preocupação. Eles não estudam o jogo, eles estudam técnicas de comportamento, técnicas de marketing, mas eles não são pessoas que estão estudando o jogo como, por exemplo, você, eu e outros mais, no Célula, no Escolar, e vários outros grupos, que tem um compromisso ali em valorizar o lúdico, a relação que as pessoas estão tendo com o jogo. Esses caras não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em gerar dados para a empresa entender o perfil do colaborador. Entendeu? Então, antigamente, se o jogo político era mais imposto, que existia uma governamentalidade mais diretiva, nessa época dos gregos e tudo mais, passou-se a ter uma bipolítica, passou-se a ter uma psicopolítica, agora nós vivemos uma psicopolítica e uma ludopolítica junto. É essa a questão. Então, aqui tem 4 esferas da ludificação na empresa. Primeiro, o lúdico nos contextos de produtividade. Tem uma tal de jogos de produtividade que eu estou acompanhando aí nos meus dados. Jogos de produtividade, olha, veja bem o nome. Então, são jogos chamados criativos, em que eles
fazem uma competição ferrenha, né? Tem que ter tempo, tem que ter uma rapidez, uma apresentação de ideias aí, num formato todo que se pressupõe lúdico. A maioria das pessoas acabam se desentendendo, então o jogo que seria um encontro, que seria um diálogo, que seria lúdico como uma forma de prazer, está se tornando uma forma de desprazer. E aí, o que esse jogo de produtividade tem mostrado é que cria um perfil de quem produz mais, quem é mais eficiente. E aí é um mérito. Olha, esse grupo, essa pessoa é mais notória, etc, etc, porque ela fez isso no jogo. Isso está causando muitos boicotes. Então, algumas pessoas que eu venho falando, que trabalham em empresas, vêm me dizendo que esses jogos têm levado aí aos boicotes, ao problema do ranking e até problemas de saúde. Algumas pessoas têm internalizado isso. Então, o lúdico, que seria algo para ajudar na nossa saúde, está sendo o quê? Pernicioso. Olha só o problema. Então, não é lúdico ser pernicioso para a nossa saúde. Bom, a segunda coisa é um entretenimento com vigilância. Esse entretenimento com vigilância é usar o nosso tempo livre, fora do horário da empresa, para capitalizá-lo. Ou seja, uma capitalização do nosso tempo livre. Então, terminei meu expediente agora, eu vou me envolver numa atividade da empresa, que vai gerar um ponto para um grupo. Qual que é o grande problema disso aí? Não é livre. Se eu falo, olha, é livre, não vou participar. Aí alguém do meu grupo fala assim, não, você tem que participar, senão nós vamos perder ponto. Aí tem um grande problema. Eu não quero participar, porque eu não vejo isso como lúdico. Mas a outra pessoa que está envolvida nesse grupo fala, não, você tem que participar, é lúdico, mas não é lúdico para mim. E aí, qual que é o grande problema? Isso gera um perfil daquele workaholic. O que é aquele workaholic? Uma forma de subjetivação dentro da empresa. As pessoas envolvidas nessas práticas, eu tenho aí observado algumas delas, estão trabalhando até tarde. Não trabalhando, né? Acham que estão jogando até tarde, mas estão envolvendo com essas atividades, mas elas estão criando o quê? Uma forma de mostrar o que elas estão fazendo ali. E o pior de tudo é que você vê que a empresa gosta disso porque essa pessoa vai influenciar a outra e vai cobrar da outra que tem o mesmo comportamento que ela. Então é uma forma de subjetivação. Essa vigilância, esse entretenimento com vigilância é isso. E isso aí, para mim, não se envolver, cria um estereótipo que fala, você não está se envolvendo nessa atividade. Por que você não está envolvendo nessa atividade? Olha só o problema que a gente cria, Marcos. Então, eu vejo isso como uma segunda estrutura. Uma terceira aí é reunião lúdica. Agora já tem uma coisa de capitalizar as emoções. Faz uma tal de reunião lúdica que entra para poder se discutir e ver quais pessoas têm habilidades, competências socioemocionais. Que virou agora moda falar de competência, habilidade socioemocional. Nós que estudamos o jogo, nós discutimos afetividade. Há tempos que se não tiver uma relação afetiva no jogo, não tem jogo, né, Marcos? Vamos falar a verdade. Tem uma questão objetiva, que toda objetividade tem essa relação de subjetividade, afetividade. E aí, nessas reuniões, o que é o grande problema? Criar estereótipo. Aí fala que a reunião é lúdica, no final cria um estereótipo e vê qual é a emoção que você precisa ter. Você deve ter essa emoção. Você deve ter isso aqui. Você precisa desenvolver. Então, a grande questão é um discurso que nos faz... Aquele discurso da empresa que fala que nós nos fazemos na diferença, que nós precisamos ser diferentes, que essas diferenças vão agregar, é jogado pro chão. Por que é jogado no chão? Porque se cria um estereótipo e fala como você deve ser, quer dizer que está homogeneizando todo mundo. Está criando um padrão de igualdade. Então, peraí, o estereótipo é esse. Então, as diferenças são preteridas. Então, muitas vezes, o lúdico e os jogos voltados para essas reuniões, na verdade, estão gerando esse tipo de informação para as gestões. E professor, eu vou aproveitar que você está falando sobre essas questões corporativas e empresariais, e aqui eu vi alguns estudiosos falando sobre algumas críticas à ludificação, né? Que vem sendo criticada por diferentes profissionais da indústria de jogos, como também consultores de negócios, executivos, acadêmicos, profissionais da área de comunicação. Aí fala aqui tem 5 críticas. A primeira crítica é: elementos de ludificação já estão presentes nas atividades do dia a dia, como happy hour, programa de fidelidade, uma coisa que já é. A outra crítica: para propósito de negócio, a ludificação é inválida, caprichosa, exploratória, minimalista ou simplesmente de renomeação de práticas já existentes. Outra crítica: a adição à confusão de decisões de negócio sobre diferenças significativas entre jogos, videogame, jogos sociais, ludificação, mecânica de jogo. Outra crítica: a consequência negativa de fazer a interação com consumidores através de simples jogos.
com um fim em si mesmo, ao invés de projetar jogos com qualidade de design, aprofundamento e produtos mais complexos, né, e completos. E outra crítica, a quinta crítica é a ludificação perde alguns elementos quando a narrativa de histórias e experiências que são importantes para tornar os jogos efetivos, com que a ludificação distorceu a utilização de pontos de mecânicas e de jogos autênticos. É só para reforçar aí as tuas reflexões. É muito boa essa fala sua, viu? Porque, inclusive, essas críticas que você fez da ludificação, eles estão muito próximos à questão de gamificação. E Sim. da gamificação nas empresas. E mais ainda, além dessa gamificação nas empresas, ludificação, esses outros jogos que a gente tem que olhar também. Porque você falou uma coisa muito importante. Eixos estruturantes, mas dentro de cada eixo tem as outras práticas. Dentro desse, por exemplo, que você fala da empresa para entender o funcionário, o colaborador, nós temos esses quatro estruturas que eu falei, né? Vigilância no entretenimento, os jogos, né, para produzir jogos criativos, produtivos, a questão da reunião lúdica, que o senhor até riu, que achou até engraçado para a reunião lúdica, né? Reunião lúdica é essa que a gente está tendo agora, né? E é a que a gente tem dentro da universidade. É tudo lúdico. Não sei bem se você está ficando tão lúdico assim, né? Ontem eu tive uma reunião de grupo que eu não posso falar se ela é bem lúdica, né? Tomou uns desdobramentos aí. É só para relaxar. Bom, e isso que a gente está fazendo é lúdico, né? Isso que nós estamos fazendo, essa experiência. Espero que para as outras pessoas também aí que estão nos assistindo. E a última estrutura, os jogos comportamentais, que são voltados para a consciência de equipe. Então, 4 características que eu gosto de colocar nesses jogos comportamentais. O espírito empreendedor. Então, cria-se no colaborador a ideia que ele tem que ser empreendedor. Porque se o negócio for mal, a culpa é dele. O segundo é o tecnicismo, que é usar os jogos comportamentais para desenvolver certas técnicas que tem que se desenvolver ali naquele momento, e o espírito crítico não faz parte dela. O controle da expressividade, aqui mora o perigo, porque se controla a nossa expressividade, e o lúdico. E, de resto, uma análise do nosso comportamento via um behaviorismo, né? Um pavloviano, aí, como um estímulo-resposta bem direto. Então, esses jogos comportamentais, eles visam justamente isso, delinear o tipo de funcionário colaborador que eu sou. Aí entra uma questão. Se o foco está em delinear o perfil dos funcionários, né, eles passam a se vigiar e até se punir em caso de desvio quanto ao perfil ideal. E eu já vi alguns casos de umas pessoas que eu estou conversando, que quando tem esses jogos comportamentais aí, acaba se punindo a própria pessoa, né? Causando uma violência contra si, porque ela se desviou do padrão que é delineado nesses jogos comportamentais. Agora eu vou entrar na dinâmica que eu queria falar aqui do exemplo, que o senhor vai até rir. Fizeram uma dinâmica com os colaboradores para discutir a questão da saúde deles. Saúde, qualidade de vida. Então teve uma dinâmica dessa aí. Só que o escopo não era dirigido para os próprios colaboradores. Pelo contrário, os dados gerados, eles foram usados para a empresa para sondar o comportamento dos colaboradores, mas não se atende às necessidades e dão suporte a eles. E sim uma forma de vigilância. E isso é uma forma de política. Então, teve um movimento lúdico de envolvimento ali, vamos dizer assim, só que por trás dessa dinâmica que fez, gerou dados. E esses dados fizeram o quê? Foram técnicas de controle. E o que aconteceu com esses dados aí? Mostrou o nível de saúde e o nível de produtividade que esse colaborador tem. Então, se a saúde dele está baixa, é claro que a produtividade dele vai ser o quê? Reduzida. Então, foi muito interessante essa dinâmica, porque a intenção foi produzir subjetividades por meio do discurso do lúdico como atrativo e sedução. Então, falou, vamos fazer essa atividade e tal. Ninguém pensou em si. E o lúdico é o momento da gente também pensar, né? Um movimento da gente, né? Uma autorreflexão também, quando a gente se envolve com uma atividade. O lúdico é crítico, mas a forma como você conduz o lúdico dentro dessa perspectiva colocada como ludopolítica e uma forma de obter dados e controle, aí ela passa a ser perigosa. E aí, isso que me causou um grande problema, porque isso aí se testou nas escolas com professores, né? E aí usaram um conjunto de técnicas, né? Design thinking, quizzes, e outras metodologias que eles estão falando ativas e etc., como estratégia,
mas não foi focado em sala de aula, foi justamente no contexto de produção de dados, para aquela sujeição individual. Então, a ideia não era que o professor usasse design thinking, mas que dado que ele produzia design thinking para, por exemplo, a escola poder olhar isso e entender o comportamento dele. Então, olha para você ver como que está a situação. Então, eles estão ludificando as nossas ações na escola, na empresa, etc., em vários lugares, como uma forma de produção de dados para entender o nosso perfil e colocar a gente num determinado quadradinho dos perfis ali. Qual que é o perfil mais próximo da missão da empresa, e assim sucessivamente, da escola e etc. E isso, viu, professor Rogério, leva para os 3 âmbitos que você vai abordar, o âmbito midiático e o âmbito educativo. Sim, isso. E aí, essa questão da gente falar desse perfil, a gente vai, né, desdobrar para esses âmbitos. Porque, quer queira ou não, quando a gente olha com muita intensidade essa questão da empresa, esse curso de ludificação da empresa, você vê ele se desdobrando para a escola. Hoje se tem muita metodologia que é de empresa levando para a escola. Então, hoje a gente está vendo coaches dando aula. Tem coach para tudo. Tem coach para tudo. Então, eu gosto de chamar os coaches do jogo de gurus lúdicos. Os caras nunca deram aula, nunca pesquisaram o jogo, entra falando que essa metodologia aqui vai desenvolver o lúdico, etc. E assim sucessivamente. E as pessoas estão comprando essas ideias, sabe? E nós que estamos na academia produzindo conhecimento mesmo, né? Professor, e fique atento. Esses conceitos que são desenvolvidos, essa ciência que está dentro dos muros da universidade, são apropriados por essas instituições e por essas pessoas. Então, nós criamos conceitos, tá? Desenvolvemos pesquisas, tá? Epistemológicas severas e com qualidade, e quem se apropria dessas informações e usa no dia a dia, seja no âmbito organizacional, corporativo, no âmbito midiático, essas pessoas se apropriam e, às vezes, distorcem a realidade, né, desses conceitos. Sim. Ótimo você me falar. Quando eu fiz um estágio doutoral na Argentina, eu estava lá conversando com a Carolina Dueck. Aí a Carolina Dueck virou e falou para mim, uma empresa me contratou para eu fazer um relatório sobre uns brinquedos e tal. E ela é pesquisadora, socióloga da infância, do jogo, né? Jogo tecnologia. Ela fez um relatório científico lá. Eles simplesmente pegaram esse relatório, entenderam as lacunas que tinham para poder justamente tornar o negócio consumista, sendo que ela é contra o consumismo. Então ela falou assim que se viu, né, entre a cruz e a espada, porque ela produziu uma coisa que era contrária à própria pesquisa dela. É horrível. Ela se amarrou nisso. E aí foi para uma empresa tipo Lego, essas empresas assim, e isso é um problema, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. E aí, justamente, você falou uma coisa muito boa. Eles apropriam das nossas ideias justamente para cada vez mais deixar o quê? Velado a coisa. E aí a minha função nessa fala hoje é justamente desvelar, descortinar esses problemas desse lúdico. E o que aconteceu, Marcos, com tudo isso que eu falei para você? Houve um ranqueamento dos colaboradores, que eram mais engajados ou não nessas práticas lúdicas, que não são lúdicas aí, a visibilidade do melhor, ou seja, uma meritocracia. E aí essa meritocracia vai justamente na contramão de um discurso que valoriza a criatividade e comportamento em equipe como práticas de excelência numa empresa. Se aí a gente tem esse discurso na empresa de que o importante é trabalhar em equipe, ter todo esse processo, quando você vem para a meritocracia, você racha essa união. E tem alguns especialistas que falam o seguinte, algumas técnicas que é utilizada dentro do processo de ludificação, que é a técnica de emblemas de conquistas, a segunda, nível de conquista e classificação de usuários. Uhum. Muito bem. E se a gente olha o lúdico como uma experiência individual e uma questão de uma união, quando você olha essa meritocracia, está rompendo isso. Então não é lúdico. E aí você tem uma produtividade por trás, um engajamento forçado, verticalizado. Veja lá naquele entretenimento lá. Eu falei, não vou participar fora do meu horário. O que me falaram? Você tem que participar, senão a gente vai perder ponto. Ou seja, é forçado e verticalizado. Então, se eu não participar desse evento para produzir ponto, então eu vou ser o quê? Excluído. Vou ser criticado. E, de resto, um delineamento do nosso perfil. Qual que é o perfil adequado? Bom, aí eu gosto de trazer, no final, o Hermann Hesse, professor. Jogo das contas de vidro. O que ele vai falar aqui que é o lúdico? Mediante o jogo, cada indivíduo pode exercer sua expressividade livre e individualmente. O lúdico como uma forma de expressividade. Então, ele vai trazer essa ideia no jogo das contas de vidro. E o que a gente está falando aqui é o contrário a isso.
Então, como que isso é lúdico, né? Então, a gente está vendo uma ludopolítica. Uma ludopolítica, então, é um controle do nosso tempo e espaço. Nós temos um tempo e espaço livre para nós decidirmos, envolvermos atividades, termos um momento de prazer, divertimento. E o que está acontecendo é o quê? Contrário. Está tendo uma obrigatoriedade. Então, está indo na contramão. Então, essa ludopolítica são práticas de governamento que a gente está sofrendo hoje. Nós, enquanto pesquisadores de jogo, as pessoas que estão assistindo, estão podendo refletir sobre isso. Mas isso está tão banal no nosso cotidiano que a gente vai internalizando essas práticas e vai se tornando o quê? Naturais. O processo de naturalização. E isso tem me incomodado muito, né? Bom, agora a gente vem para a questão da mídia, professor. Ludificação nas mídias. Então, agora entra uma segunda frente que eu gosto de discutir. Eu acho que essa é a mais comum, porque quem não, às vezes não está na empresa e tudo mais vai identificar melhor com essa aqui. Vou dar 3 exemplos. Depois desses 3 exemplos, eu trago a minha análise que eu estou realizando. Primeiro, um jogo dos signos do Zodíaco, lá que eu já até falei semana passada. Eu entrei num jogo, demandou tempo nesse jogo lá do meu signo, compatibilidade, etc. No final, gerou lá um tipo de personalidade que eu sou de acordo com o meu signo. Durante uma semana, quase 10 dias, eu fiquei recebendo mensagem de tarô para as pessoas que queriam ler minha mão, mapa astral, eu olhar lá as estrelas, etc. E começaram a surgir quotes. Inclusive, recebi no meu e-mail. E eu não coloquei o e-mail lá. Mas pela identificação do IP do meu computador, buscaram meu e-mail, essas coisas todas. E aí, um boom. Ou seja, entenderam que eu sou um consumidor do zodíaco, dos signos do zodíaco, etc. Aí, dessa astrologia. Um segundo exemplo é o tal do Watch. Agora virou febre no Facebook, o tal do Watch, lá no Facebook, no Instagram. Você entra para jogar e tem 4 coisas. Uma, você não gosta, e 3, você gosta. Eu entrei nessa brincadeira para poder entender para onde esses dados vão. Aí esse Watch, na verdade, está produzindo o quê? Eu gosto dessas 3 coisas. Então, essas 3 coisas que na sociedade do consumo, que o Big Data vai entender como comportamento produtivo para mim, que vai me mandar propaganda, os pop-ups, etc. E o que eu não gosto é o que eu não vou receber de jeito nenhum. E o último exemplo é o jogo da personalidade do animal. O senhor já viu essa, né? Se você é a galinha, se você é a cobra, a águia, etc. Aí, parecem essas coisas para nós como se a nossa personalidade fosse totalmente determinada por isso. E aí tem esse conjunto de atividades, etc. E aí apareceu um coach depois que eu joguei. O cara me mandou uma mensagem lá falando para eu não ser mais galinha, porque eu tinha que ser lobo, tubarão. Então, como melhorar o seu nível, né, nesse sentido? Aí eu fiquei assustado. Você tem que evoluir no ecossistema, viu? Tem que ser um predador. Tem que ser predador, justamente. Olha só que legal essa visão. É predador e não a presa, né? O que isso me levou nos meus dados para eu poder pesquisar? Primeiro, há uma tomada do nosso tempo livre. Isso toma o nosso tempo, certo? E é engraçado porque isso é um boom. Que a gente abre a rede social, já aparece um monte de desses daí para a gente jogar. E você vê as pessoas jogando e fala assim, vou ver o que é isso, e acaba experimentando e vai. Aí você se envolve, né? Então, tomada do nosso tempo livre. Essa tomada do nosso tempo livre vai gerar lucro para a empresa. Toda vez que a gente entra, a gente está gerando lucro para uma dada empresa. E essa empresa está mandando dados para um Big Data que vai esquadrinhar os nossos dados para entender o tipo de comportamento que eu tenho e o tipo de consumidor que eu sou. Certo? Depois gera um quarto ponto que eu gosto de mostrar aí, que é a internalização disso. Por quê? Se eu estou observando que eu sou galinha ali, que tipo de internalização que eu estou fazendo? Se eu, por exemplo, sou galinha nesse jogo. Se o meu signo do zodíaco não é compatível com o outro, que tipo de sujeição eu estou internalizando? Que tipo de atividade eu estou criando com isso também? Então, na hora que você vê um jogo, esse tipo de jogo que está direto na internet aí, se direcionando para 4 tipos de estrutura. Tomada do tempo livre, gera lucros para uma empresa, gera dados do nosso perfil e a gente acaba internalizando. Muitas pessoas internalizam isso como uma verdade, com esse jogo do zodíaco o jogo da personalidade e qual é o impacto que isso traz na psique da pessoa. Então, isso é um problema que eu gosto de trazer. E aí, o que eu gosto de trazer também é que esses tipos de jogos na mídia, que eu não sei nem se eu posso chamar de jogo, né, mas essas práticas de ludificação na mídia, ela reduz o lúdico, visando o consumo,
comportamento consumista, então favorece isso, e traz uma questão muito interessante, porque o lúdico ele vai ser dissociado do próprio ato. E aí nós temos um grande problema, a desinteriorização do indivíduo. Por que uma desinteriorização do indivíduo? Porque o importante é expor o afeto, expor seus dados nesses jogos, expor um tipo de comportamento. E aí há uma dominação dos seus dados que permite essas empresas intervir nos nossos comportamentos, gerando um controle. Então, a própria empresa, quando vê que ela tem um monte desses games aí, quando ela vê a gente jogando isso aqui, ela vai disparar esses outros games toda vez que a gente entrar nas redes sociais. Então, se eu gosto de Zodíaco, vai ter uns 10, 15 tipos desses jogos. Se tem Watch, vai ter uns 10, 15 tipos desses jogos. Então, a gente deixa um rastro. E esse rastro, esses indícios, né, do Gizbre, essa empresa, né, que tá é um chamado rastro digital. Rastro digital. Vai usar aí. Aí o que acontece? Né? Essa promoção do jogo, né, não deve andar de mãos dadas com essa motivação pavloviana que a gente está falando desse time no resposta direta, mas sim, né, com a aceitação do processo que nós temos aí do lúdico como uma forma de expressividade, de decisão da nossa liberdade aí. Então, eu termino essa parte da ludificação nas mídias trazendo isso aí, até por questão do tempo que a gente deve ter agora mais uns 5 minutos para falar aí, eu tenho, eu Exato, a gente tem 4 minutos para chegar nos 10 minutos finais, mas a gente vai estar agora na parte educacional, ok. E aí vem a parte da educação. O que tem me incomodado, Marcos, a gente começou a discutir na semana passada sobre o lúdico, educação lúdica, etc. Então, nós, enquanto pesquisadores do jogo, as pessoas que estão engajadas nas teorias que nós defendemos, elas percebem que a gente faz algo sério com o jogo. Entende o jogo, como você mesmo disse, uma forma de avaliação a priorística ou a posteriori, uma forma de intervir do jogo espontâneo, jogo livre. A gente entende isso. E como uma forma profícua de trabalhar com o jogo. O grande problema da ludificação na escola é venda de material lúdico, venda lá do filme que é lúdico, venda da atividade lúdica. E aí o que eu vejo nas escolas é que criou-se um discurso de ludificação por professores que estão sendo, de certo modo, sujeitados a direções, políticas públicas ou no âmbito privado, que vão colocar para esses professores que eles devem trabalhar com jogo, com lúdico, práticas de gamificação. Só que a experiência individual dos alunos e a produção de conhecimentos que eles estão gerando ali, o professor muitas vezes não está levantando em consideração. Por que ele não está levando em consideração? Porque por trás tem esse discurso da própria escola enquanto empresa, defendendo que deve-se ludificar isso aí, como uma forma de sedução, de atrair, mas por trás disso tem uma meritocracia na escola, há um conjunto de bonificações da nessa meritocracia, há uma separação, cria os estereótipos. O mesmo problema que a gente tem na empresa, de criação de um perfil para criar na escola. O perfil do aluno que é eficiente, o perfil do aluno que é competente, que tem uma determinada habilidade socioemocional. Só que em vez desses perfis que estão surgindo para a gente fazer um tipo de intervenção, igual você sugeriu, o jogo serve para isso, está sendo meritocrático. Então, a ideia de uma ludificação na escola está sendo muito mais a uma meritocracia, uma lógica de mercado, um domínio da liberdade do aluno, de uma prática de governamento dele, uma luta pública, muito mais isso do que a gente trazer, por exemplo, o lado bom do jogo. Então, o lado negativo do jogo na escola é que muitas vezes o professor tem trabalhado com o jogo ele extrai o que o jogo tem de melhor, que é o quê? Por trás do jogo lúdico. Para mim, se não tem o lúdico, não tem situação de jogo. E o professor está, muitas vezes, isso eu não estou citando um ou outro, mas no modo geral, e também não estou generalizando, mas muitas escolas têm adotado esse discurso de ter que usar o jogo, justamente, mas por trás disso, produzir os dados e entender comportamento, mas não de forma profícua, mas de uma forma de entender o tipo de aluno que nós temos ali, o tipo de perfil que tem, o estereótipo que tem, e a questão dos méritos, das notas, das bonificações e tudo mais. É nesse sentido que eu tenho trabalhado aí na minha pesquisa. Eu ataquei de forma mais ferrenha a questão da empresa, porque eu fiz um desdobramento da empresa para a escola e um desdobramento para as mídias. E isso tudo tem influenciado o discurso educacional. Nossa, Tá bebendo água, beba água.
Beba água. Obrigado, aqui a Elô trouxe para mim. A Elu é fantástica. Ok. Obrigado. Então, vai fazer algumas outras considerações, porque a gente está nos 10 minutos finais. Eu queria que você fizesse um fechamento de toda a questão da notificação e fazendo cruzamento. A gente percebe na tua fala a questão de que você pegou de forma muito potente a questão empresarial, a notificação dentro dos meios corporativos, né, empresariais, mas que todas as técnicas, os procedimentos, as críticas vividas nessas experiências corporativas que tem por trás da ludificação, do uso do lúdico como uma ferramenta de salvação, transformação e evolução, ela também vai para dentro do contexto do âmbito midiático, que aí você vê a questão da tatuagem humana com relação ao consumismo, né? A mídia vendendo e tatuando as pessoas dentro do seu tempo livre. Tá? Para ser feliz, comprou uma viagem para Disney. E você comprou uma viagem, vai para Disney, depois comprou outra viagem para Disney. Só assim você será feliz. Se você tem um celular X ou o jogo X, então assim, isso é tatuado desde o nascimento do bebê, né? Então essa influência, ela é muito precoce nas nossas vidas, né? Em todos os sentidos. A roupa que tu usa, a bebida que tu consome, tá? O óculos que você usa, o celular que você tem, o carro que você tem. E hoje, principalmente, que a questão do marketing, ele pega pesado na cultura infantil. Porque hoje a criança, ela determina todas as necessidades, às vezes, de um território familiar. Então, determina que televisão comprar, que produto usar dentro de casa, o que é que deve ser consumido na hora de fazer as compras no supermercado, como eles estão bombardeando direto esse pequeno consumidor, esse pequeno cidadão que, às vezes, eles não têm as proteções devidas e é influenciado por uma série de filmes da Disney, quadrinhos, super-heróis, enfim. E isso leva para o lado educacional, nos produtos lúdicos, nos brinquedos, nos jogos, nas metodologias lúdicas e na forma como os professores acreditam dessas experiências. Enfim, é uma coisa que está sempre... Sim, uma coisa que você falou, eu não entrei nesse assunto porque é uma coisa que acho que até se tornou muito banal a gente discutir, que é, por exemplo, as mídias sociais como a TV, naqueles programas de criança, que tem um canal específico para criança, você olha a propaganda, ela é bombardeada com um excesso de informações sobre quais brinquedos ter, quais brinquedos comprar, qual roupa vestir, qual seriado assistir. Então, a gente tem uma construção da infância. Então, até o Leandro Vila Jonquier estava discutindo esse tempo atrás no Café Filosófico essas questões aí. Então, eu nem entrei, porque isso tem muita publicação, muita outro tema, né? Criança, a alma do negócio. É isso, justamente isso aí. Eu preferi fazer o quê? Atacar algo além da infância ali, que é pernicioso para a infância, algo que está na nossa vida adulta, que é o quê? A questão empresarial, a ludificação no trabalho, a ludificação na empresa, a ludificação no âmbito corporativo, nas nossas mídias, que é o momento que a gente tem tempo livre, que a gente vai fazer o quê? A gente vai recorrer às mídias, mais as redes sociais, a internet, do que a TV e outros meios. E quando a gente vai para a ludificação na escola, a gente vê, além dessa questão da construção da infância, que você bem disse, a gente vê um respingo, vamos dizer que assim, da empresa e das mídias desse tipo de ludificação como controle na escola. Então, o controle do tempo livre, o controle da expressividade da criança, usar, por exemplo, metodologias ativas justamente para padronizar um tipo de comportamento. Então, tem-se essa formação de subjetividade. É claro que quando a gente estuda a infância, igual você trouxe, essas discussões, é a sociologia da infância, o pessoal que tem a visão crítica, você também estudou nessa linha, eu também, quando a gente vai falar da cultura lúdica da criança, qual cultura lúdica, né? Qual cultura lúdica? Essa lado consumista ou lado da própria produção da criança? O Brinquedo e a Indústria Cultural, do Paulo de Salles Oliveira, que é um texto clássico já da década de 80, a gente já vem discutindo isso. O escopo que eu vejo nesse momento, quando eu vou discutir ludopolítica, Marcos, é como que o discurso empresarial passa nesse discurso midiático, sobretudo nas redes sociais, uma ludificação, e isso tem recaído na escola. Esses jogos empresariais, esse tipo de prática na empresa, de fomentar uma forma de subjetividade, de esquadrinhar um perfil, está atingindo a escola.
nos discursos de prática Legal. de professores e direção. Então, eu estou trazendo isso, eu estou fazendo essa linha, entendeu? Não estou fazendo aquela outra do lúdico da infância que você bem falou, que é fundamental. A gente tem que defender. Eu estou em duas defesas, viu, Marcos? Acho que você vai em defesa da infância e em defesa do lúdico. Lógico, lógico, lógico. E é legal, acho que é mais ou menos o resumo do conceito de ludopolítica, né? Essa questão do lúdico como protagonismo, né? Protagonismo de si mesmo, né? E principalmente na pegada do estímulo e da motivação da experiência. A experiência vai determinar toda essa relação do sujeito com o objeto, o sujeito com o ambiente, o sujeito consigo mesmo e o sujeito com todas as relações que ele tem uma situação, um ato de brincar. Eu acho que quando a experiência é preservada e o protagonismo é no sujeito, enquanto a experiência, porque as experiências elas variam de pessoa para pessoa, de humano para humano, aí sim a gente está promovendo uma maior criticidade, uma maior autonomia, uma maior transformação desses sujeitos que estão inseridos dentro dessas manifestações lúdicas e no ato de brincar. Eu acho que isso é o papel do professor, é o papel do pai, é o papel da sociedade, é o papel das instituições midiáticas. Essas instituições, elas são fundamentais para que isso... Lógico, é importante sabermos de que existem instituições, tá, sérias, direcionadas, que preservam essa integridade da experiência, tá, do prazer, do livre-arbítrio, como também existe as instituições, quando eu falo instituições, está inserida todas as instituições, governamentais, não governamentais, religiosas, mídias, enfim, instituição família, todas elas podem, obviamente, provocar alterações, e aí é interessante enxergar esse lado, porque nunca ninguém discute essa questão do lado ludopolítico, né? Assim, que o lúdico, ele pode ser uma estratégia, tá? Ele pode ter dois lados da moeda, ele pode ser uma estratégia capaz de mutilar, estagnar, controlar, tá? Manipular a verdade, né? Mas também pode ser o lúdico uma arma de elevação, evolução, transformação de cada um de nós. Aí depende como esse processo todo dentro das corporações, dentro das empresas, dentro das mídias e também dentro das instituições educativas, seja ela formal ou não formal. Acho que é fundamental discutir sobre isso, é fundamental analisar isso junto com os pais, com os professores, com os meios de comunicações, com as políticas públicas, né, que são tratadas e discutidas constantemente aí. Eu acho que é importante a gente estar dialogando, assim, a academia e a universidade pública ou particulares que estão discutindo sobre isso, elas podem ajudar nesses processos, tá? Fortalecer essas reflexões, essas provocações, esses paradigmas que são criados aí. Eu acho que esse momento é um momento muito legal e muito produtivo. A gente está eu queria que você... Vixe, vai acabar. Faça seu boa noite, porque nós temos 2 minutos para eu fechar. Tá. Eu queria mandar um abraço novamente lá para Paços, Minas Gerais, para minha mãe que está assistindo, né? A minha irmã, a minha sobrinha e demais familiares. E lá para Campinas também, para minha prima Ana, que durante o doutorado na Unicamp, ela que me ajudou lá me recepcionando. Um Que abraço maravilha. a todos as pessoas que estão nos assistindo, porque é muito importante esses espaços para a gente trazer essas análises e as pessoas veem que a gente, na universidade, a gente, né, tem feito pesquisa séria com o jogo, com o lúdico, com o brinquedo, brincadeira e em defesa da infância. Agradecer, né, a Elô, né, a minha esposa Elô, que tem aí me ajudado bastante. Trouxe até água aqui para mim, e ajuda tudo nessa tecnologia. Pois é. Então, nós estamos fechando aqui, vai acabar. Boa noite, professor, muita gratidão, muito obrigado, como sempre, pelo teu carinho, tá? As reflexões, foi fantástico, adorei ter falado sobre isso, essa questão ludopolítica e essa questão da ditadura, da ludificação, ela é provocativa, então espero que as pessoas tenham gostado dessas reflexões, eu com certeza adorei, gostei, vai estar aí no nosso IGTV, vou baixar e também vai estar no canal YouTube do Instituto Nexo, só entrar lá que vai estar lá, @Instituto Nexo. Muito obrigado a todos, uma boa noite, que tenha aí uma noite maravilhosa de quarta-feira e amanhã temos o professor Claudinei de mídias digitais aqui da Universidade Federal do Ceará às 19h30. E não esqueça, de 25 a 30 de maio
comemorando o Dia Internacional do Brincar. Muito obrigado a todos, uma boa noite para todos, coração para vocês, tudo de bom. Um abraço, professor. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, Marcos. Um abraço a todos. Até mais. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima. Até a próxima.